Tá preparado para Plutão em Aquário ou só quer se despedir de Plutão em Capricórnio? Já me conta. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo qual o aprendizado, o grande aprendizado de Plutão em Capricórnio, signo por signo. Vai lá assistir, vale muito a pena para você fechar bem, sabe, essa temporada. No vídeo de hoje nós vamos falar de Plutão em Aquário, dessa transformação veloz, potente, que vem por aí e que a gente já está sentindo. Eu vou te explicar como isso acontece, de que maneira, o que favorece, onde precisamos ficar atentos, tomarmos cuidado e principalmente muita atenção para os coletivos que participamos, porque Plutão em Aquário trata de uma necessidade muito grande de olharmos para aquilo que é coletivo, de olharmos sistemicamente para os nossos pertencimentos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou Patrícia Guiar, astróloga há mais de 35 anos. Estou com um curso novo de astrologia no forno, daqui a pouquinho sai. Tem várias playlists legais aqui no canal. Para assistir, vale a pena. Tem outros vídeos de Plutão em Capricórnio, que estão assim, sabe, muito legais. E vamos lá falar de Plutão em Aquário. Plutão é um planeta geracional. Ele demora no signo que ele chega, porque se fosse rápido, eu já falei isso, nós explodiríamos, não iríamos aguentar a força de Plutão, a profundidade de Plutão e a proposta de Plutão. Porque o convite, a proposta de Plutão sempre é uma proposta de morte, de transformação, de renascimento. E isso precisa ser trabalhado gradativamente para que a gente dê conta. Senão fica difícil. E até refazer um pouco minha fala, gradativamente. Já é uma coisa assim de socorro. Imagine se fosse rápido. Não suportaríamos. Então, Plutão chega em Aquário com novas propostas, com novas lições e com novas missões. São desafios que nós vamos enfrentar pessoalmente na casa onde nós temos o signo de Aquário, e eu vou falar disso em outro vídeo. E desafios que nós vamos enfrentar coletivamente, enquanto humanidade, enquanto sociedade. E Plutão em Aquário, ele traz uma proposta de transformações muito rápidas, diferente de Plutão em Capricórnio, que foi mexendo com as estruturas e fazendo essas estruturas meio que implodirem. Em Aquário é uma transformação atrás da outra, numa velocidade, numa agilidade, numa rapidez, e a gente que dê conta, e a gente que cumpra a tarefa de estar se ressignificando, de estar se remodelando, de estar se reinventando
dar conta dessa proposta, desse convite, deste momento de Plutão em Aquário. Antes de adentrar mais um pouco no assunto, eu vou responder uma pergunta aqui que tem sido feita nas minhas redes sociais com muita frequência. Eu já coloco aqui, me segue em todas as redes sociais, @souPatriciaAguiar. Qual é a pergunta? Patrícia, isso é o início da Era de Aquário? Não vamos viver a Era de Aquário, gente. Não nesse corpo, não nessa vida. A Era de Aquário ainda demora alguns séculos. Nós estamos aqui nesse período de transformação, nesse período de preparação, nesse período de transição e por isso tão tumultuado. Por isso que a gente sente as coisas ruindo, porque a gente está com um pé em peixes e um pé em Aquário. E cada vez mais a gente precisa escalar, transitar entre um e o outro. E cada vez mais a gente vai se despedindo de questões, valores, abordagens, percepções de mundo psianas, para estarmos nos aproximando de questões aquarianas, tá? Então, vamos lá falar dessas questões todas que Plutão em Aquário nos apresenta. Aquário fala de futuro. Aquário fala de ciência, de racionalidade, de intelecto. É um signo de ar. É um signo de coletividade, de agrupamento, de clã. E quando a gente fala de Plutão em Aquário, a gente pensa quais os grupos que nós pertencemos. Quais são? Quais os grupos que nós gostaríamos de pertencer? Onde estão as nossas afinidades? Que nos conectam com algo maior. Mas se a gente fala de pertencimento, a gente em Plutão em Aquário vai ser convidado o tempo inteiro. E precisamos ter uma responsabilidade muito ativa, muito atuante, senão a probabilidade de vivermos grandes crises é imensa. Nós precisamos ter um olhar atuante e não passivo. Se Plutão em Aquário fala de pertencimento, com Plutão em Aquário nós temos que olhar para os excluídos. Nós precisamos olhar para as chamadas minorias, que na grande maioria não são minorias. É só um jeito de falar, talvez até para colaborar com a invisibilidade. Nós precisamos olhar para aqueles que não estão conseguindo fazer parte, que foram colocados de fora. E o grande desafio de Plutão em Aquário é a gente olhar para a utopia de um futuro melhor, sem estar caindo no precipício de uma distopia, de um mundo apocalíptico, sabe? De uma realidade meio zumbi. E isso tem a ver, a gente vai falar de drogas sintéticas, a gente vai falar disso daqui a pouco. O mundo de caos. E aí que desde o início é importante que estejamos atuando no coletivo. Mas quando a gente
atua no coletivo, a gente atua de uma maneira aquariana, tá? É para o bem de todos, é para o bem do grupo. Para você ou para alguém não achar que eu atuo no coletivo como se vem fazendo aqui no Brasil há muito tempo, em vários lugares na Terra, como o grande poder de Plutão em Capricórnio sempre fez, que é eu atuo no coletivo para o meu próprio bem. Não, precisamos olhar para a coletividade. E essa é uma questão. Então, esse paradoxo, utopia, distopia, vai estar aí. Nós vamos viver isso em ciclos, alguns momentos um pouco mais suaves, outros a coisa vai estar bem atuante até 2044. Plutão fica em Aquário até 2044. Em 2043 ele sai entre peixes, volta, e em 2044 ele definitivamente sai de Aquário e nós não veremos mais esse processo, assim como também não veremos mais Plutão em Capricórnio. Plutão em Aquário nos convida a nos percebermos individualmente como seres coletivos. Plutão em Aquário nos convida a nos percebermos individualmente como seres responsáveis por toda uma coletividade. Eu falo convite para ser fofa. Mas Plutão em Aquário vai chegar com essas questões na nossa jugular. A gente não pode esquecer que na última vez que Plutão esteve em Aquário, em 1789, nós tivemos a Revolução Francesa. E uma outra palavra-chave de Aquário é revolução. E Aquário pode chegar, e com Plutão, então, no nível de frieza, de violência, por causa dessa frieza, que é muito significativa, gente. Então é bom já ir acordando para a gente viver o máximo possível desse arquétipo na esfera positiva. É bom ir pensando nisso. É bom você já ir aí, eu daqui, descolocando o que da crise climática, isso trata da coletividade, é responsabilidade minha. O que da crise humanitária é responsabilidade minha? Como eu posso atuar em um caso, em um outro? Pessoas morrem de fome, pessoas não têm o que comer. Como eu posso atuar? O que eu posso fazer? Plutão em Aquário. Este é o caminho para vivenciar uma boa temporada, ok? O que vai se fazer é uma outra coisa. Então, no dia 19 de novembro, Plutão adentra o signo de Aquário. A gente já viveu esse lampejo, agora é definitivo. E Plutão em Aquário é a abertura de um grande portal de revolução tecnológica e científica. Revolução tecnológica e científica que já houve por causa de todo o processo do Covid,
A gente já viu isso acontecendo em grande escala, mas a velocidade que veremos isso acontecer de agora em diante é muito grande. É muito grande. O crescimento das inteligências artificiais numa proporção que eu acredito que muitos não estão preparados a ver. E aí, toda vez que a gente tem uma grande revolução tecnológica e científica, nós deveríamos ter, pau a pau ali, acompanhando, uma revolução ético-jurídica. E precisaremos ter dessa revolução, desse acompanhamento, porque novas questões vão surgir. E é necessário que haja uma legislação para regulamentar, um pensamento ético para regulamentar. E isso, quanto mais local for, mais frágil será. Seria muito interessante se, enquanto humanidade, nós pudéssemos construir um código de ética para lidar com IA, para lidar com esses limites do que é humano, do que não é humano, do que é a humanidade, até que ponto pode-se ir, qual é a fronteira. Nós vamos nos deparar com essas questões. Qual é a fronteira? Que tipo de relacionamento pode-se ter com IA? Já estamos nos deparando. Ontem eu estava vendo uma IA, eu não lembro o nome, mas eu estava vendo uma jornalista falando de uma IA que simula personagens. E você conversa com ela e ela simula personagens e ela pode simular personagens que existam. Personagens de uma série que você goste, personagens de um livro, e você fica conversando e interagindo com esses personagens. E quando isso estiver mais elaborado? E quando as pessoas começarem a confundir fantasia e realidade? Quais os limites? A gente precisa de avanço. A gente já está vendo a quantidade de golpes que tem usando IA. Pois é. Por outro lado, é a ciência avançando, é nessa pegada a medicina avançando muito e muito rápido. Os meios de transporte, porque o Urano entra em Gêmeos, eu vou falar disso daqui a pouco também, avançando por demais. E juntamente com isso, a gente vai ver, infelizmente, um grande apartheid tecnológico. De pessoas, de comunidades, de sociedade, de países, de cidades, com acesso a uma tecnologia incrível, e outros completamente apartados da tecnologia. E aí as distâncias vão ficando ainda maiores. Já parou para pensar nisso? Aproveita e me conta o que você acha disso? O que você pensa desse avanço tecnológico que a gente já está vendo acontecer e que vai ver acontecer numa velocidade ainda maior? O que você acha
das IAs? Tem que ter limite, não tem que ter limite, tem que ser livre? O que é que você pensa disso? Me conta. Plutão em Aquário, que fala da coletividade, que fala desses grupos, que fala desses clãs, fala de grandes transformações sociais. Transformações sociais provocadas por tecnologia, provocado por pessoas que querem viver com pouca tecnologia, e é diferente, aqui comigo, é diferente você optar por viver escolhendo que tecnologia você quer usar. Outra coisa é você ser excluído do uso, tá? São coisas bem diferentes. E aí, nessas transformações sociais, nós veremos episódios de caos social, de rebeliões, que prometem bombar, que prometem revolucionar, que prometem transformar. A Patrícia obrigatoriamente vai ter rebelião quanto mais a coisa for contida e excludente, é o que eu falei lá no início de pertencimento, quanto mais houverem excluídos, mais revoluções vão ricochetear. E revoluções que vêm com essa pegada de Plutão em Aquário, com uma frieza muito grande, tá? Com um foco em objetivos também muito grande. Nós temos também Plutão em Aquário trazendo uma manifestação do ser humano como ser andrógeno com muita força, trazendo questões identitárias, questões libertárias, questões de gênero, questões de fluidez sexual, cada vez mais atuantes, cada vez mais forte, cada vez mais numérica. Nós vamos ver isso. E quem fica incomodado, se desincomode logo, se é que existe essa palavra, porque é isso. Cada um tem direito de ser feliz. E os outros apenas a obrigação de aceitar. E nós vamos ver esta revolução, nós veremos isso com muita força. Essa é uma das propostas mais fortes de Plutão em Aquário. E ninguém é obrigado a ter o direcionamento do outro, mas todo mundo devia ter o bom senso, a humanidade de respeitar o outro. Olha como a gente, enquanto humanidade, ainda está aquém. Sabe? A gente ainda falha no básico, que é o respeito. Vamos lá. Eu acho que é aqui. Então, 2025 é um ano de muita transformação. Aquário, ele tem 2 regentes, tá? Os regentes do signo de Aquário são Saturno e Urano. E, juntamente com Plutão, Saturno e Urano estão ali mudando. Toda vez que a gente vê planetas geracionais, no caso de Netuno, Saturno não é ainda aí um geracional, mudando, e Netuno também muda nesse processo. Ele começa a mudar em 2025, mas ele muda mesmo em 2026, porque ele entra em Áries. Nós temos uma aceleração de um processo de mudança muito grande.
O que nós vamos ver nos próximos 2, 3 anos é de uma velocidade estonteante. Que estejamos preparados para manejar de maneira adequada todas essas mudanças, para digerir as mudanças e para avançar e evoluir com as mudanças. Que nós, enquanto humanidade, tenhamos maturidade para isso e que essa maturidade apareça, porque até agora, enquanto humanidade, eu ainda procuro a maturidade. Mas vamos lá. Nós temos Saturno entrando em Áries, depois Netuno entra em Áries. 2026 a gente tem uma conjunção. Peraí, volta aqui, porque quem não está lendo não está me acompanhando. Em 2025, em maio de 2025, Saturno entra em Áries. Toda entrada em Áries é muito emblemática, porque em Áries nós temos o ponto zero do zodíaco. É o início de ciclo. Então, é Saturno, o senhor do tempo, é Cronos, reiniciando o relógio. Isso me faz pensar em muitas coisas que podem acontecer para esse reiniciar de relógio. Eu estou gravando esse vídeo hoje, 25 de outubro de 2024. A gente tem guerra acontecendo, guerra podendo se alastrar, a gente está vendo o genocídio acontecer. Eu espero que esse Saturno seja vamos brincar de poliana, que esse Saturno zerando o relógio em Áries seja o início de um novo tempo. Ele será. A questão é por quê? Porque estaremos tão motivados a reiniciar, a dar esse restart. Nós teremos em 2026, eu não coloquei aí porque é mais à frente, mas agora está me vindo de falar, já falei várias vezes, que diga-se passagem, Netuno também entrando em Áries. E aí nós temos Saturno e Netuno juntos aí. Eu desejo que seja um olhar saturnino responsável e netuniano amoroso, reiniciando esse relógio. Muita coisa pode ser, mas tende a ser um olhar mais fraterno. E quando a gente olha para a humanidade como ela está hoje, como as pessoas são indiferentes, inertes, se sentem, eu não tenho o que fazer, então eu prefiro não pensar, e enfim. Eu não sei o que precisa acontecer para a gente reiniciar de uma forma mais amorosa. Quem sabe não vão jogar um pozinho de fada, um pozinho de Tinkerbell na humanidade, para que todos estejam assim, de mãos dadas, uma coisa, sabe? Enfim, daqui até lá, águas vão rolar. E que tipo de água vai rolar até isso, né? O fato é que é um mundo em transformação em alta velocidade, chegando de agora, 19 de novembro, até 2027. A velocidade de transformação será incrível. E nós temos também em 2025, em julho, Urano, o outro regente de Aquário, entrando em Gêmeos. E aí é uma revolução na comunicação, vai vir nova rede social, vai vir uma nova forma
de se fazer contatos, de se comunicar, novas formas de se transportar, novos veículos, as coisas acontecendo numa evolução muito rápida. Vem coisa por aí, vem coisa. Que vem evolução tecnológica, que vem evolução científica, vocês não têm dúvida nenhuma. Mas que essa evolução, que ela vem acompanhada de uma evolução humana. Precisa, né? Tá precisando. Estamos precisando nos perceber enquanto seres coletivos. E nós temos 2025, 2026, uma conjunção de Saturno a Urano em Gêmeos. E aí nós temos uma velocidade muito grande também nessa transformação planetária, gente. Nessa questão do degelo das águas. Nós temos aí uma coisa de vento, de degelo de água, de mudança de temperatura de água muito forte. E mais uma vez precisamos olhar para o coletivo. E quando eu penso em Plutão e em Aquário, a questão ambiental ela vem com muita força. Muita força. Para que a gente não viva uma distopia. Esse ano já foi um ano assim, meu Deus do céu, um calor absurdo, vendo coisas absurdas acontecendo. Queimadas sistemáticas, queimadas planejadas, gente. Que é isso? Que tipo de ser humano? O que é isso? O que é isso? Pois é. Então nós precisamos estarmos organizados, atuantes enquanto sociedade para lidar com esse mundo, para lidar com esse novo mundo e para que sejamos agentes atuantes da transformação, agentes atuantes, ativos e não apenas agentes passivos. Sabe, precisamos de maturidade enquanto humanidade. E é isso, se você chegou até aqui, curte esse vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal. E o que eu te desejo é uma temporada de Plutão em Aquário com maravilhosas e incríveis revoluções. Que essa revolução venha de dentro para fora e que você colabore com uma sociedade muito, muito, muito melhor. Um beijo no coração, até o próximo vídeo.